Então, agora eu vou resolver o exercício mais difícil de matemática do Enem 2025. Um exercício que foi um tanto desafiador, envolve função tangente e arrancou os cabelos aí de muitos alunos. Mas antes de eu entrar na resolução do exercício em si, eu vou revisar com vocês a ideia de função trigonométrica, a tangente, e também as translações e como que a gente olha para cada um dos coeficientes. Olha só. Aqui eu tenho a função tangente, então ela tem esse gráfico. Em relação aqui, ó, eixo x e y, eu coloquei já o valor dos ângulos de π sobre 2, 90, π 180, 3π sobre 2, 270 e 2π. Aqui eu estou analisando a função tangente de x. Então aqui é a tangente de x. Olha só como que ela se comporta. Em π sobre 2 e 3π sobre 2, nós temos duas retas que são chamadas de assíntotas. O que são as assíntotas? São retas em que a função não será definida naquele ponto. Então ela vai subir, no caso aqui do π sobre 2, ela vai subir infinitamente, mas ela nunca encosta no π sobre 2, ela não pode ser definida. Bom, por quê? É muito simples, né? Você sabe que a tangente, olha só, tangente de x é seno de x sobre cosseno de x. Pensa comigo, quanto que é seno de π sobre 2? Ah, seno de π sobre 2 de 91 e o cosseno é 0. Viu o problema? Você não pode dividir por zero, você não tem ainda ferramentas matemáticas para trabalhar com esse tipo de equação no ensino médio. Então, não pode ser definida aonde o cosseno é 0. E onde o cosseno é 0? Em 90 e 270, ou seja, em π sobre 2 e 3π sobre 2. Dito tudo isso, agora imagina que eu pego a função tangente de x e eu vou transladar ela um pouquinho. Então eu pego ela e coloco ela um pouco para o lado, para cima, para baixo, para a esquerda. Como que vai se dar essa translação dela e quais coeficientes vão mandar em cada uma dessas características? Olha só, a função que vai transladar a função tangente é essa daqui. Nós temos que entender cada um desses coeficientes da diferença da original, que é só tangente de x. Aqui a gente tem o seguinte, o A, nesse coeficiente, ele representa a amplitude. No nosso exercício do Enem, não vai ser necessário olhar para isso. O B, que é quem está multiplicando o seu novo arco ou ângulo, ele representa o período dessa função. Ele é dado por π, que é o período da função tangente original. Por quê? O que é o período, pessoal? É importante isso. Ó. Período, digamos de uma forma simplista, que é o ponto ou o intervalo em que ela volta a se repetir. Como assim volta a se repetir? Em que ela passa pelo mesmo ponto com a mesma característica, subindo ou descendo. Então, se você olhar para o zero, ela passa aqui pelo eixo x subindo no zero e vai passar de novo no π, tá vendo? Ó? Quer dizer que o período dela é quanto? É π. E repara que isso é verdade para pontos à direita também, porque ela passa pelo eixo x em π subindo e vai passar também em 2π subindo. Qual a diferença do intervalo de π a 2π? É π. Então, como que eu chego nesse valor e isso é importante? Bom, eu pego o maior valor e subtraio do menor. 2π menos π é π e π menos 0 também é π. Uma vez que você entendeu isso, olha só, o novo período da função transladada é o período da função original dividido por esse coeficiente b em módulo. Tá? A gente quer olhar só para o valor da intensidade dele, sem olhar para a direção. Quem é C nesse caso? C é o que está somando ou subtraindo o valor do seu ângulo ou do seu arco. E a gente tem essa característica aqui. Se C é positivo, se C é positivo, esse pedaço fica negativo, né? Porque esse menos aqui é da equação. Se C é positivo, você vai para a direita. Se C é negativo, você vai para a esquerda na translação. D, que é esse valorzinho que está aqui fora, e aqui eu até copiei depois a função tangente do exercício. D, que é o valor do coeficiente que está para fora da função tangente, ele representa também agora um deslocamento, só que vertical. Quando D é positivo, você vai para cima. Quando D é negativo, você vai para baixo, em relação sempre aqui, ó, os valores que você tem originalmente na sua função tangente de x. Agora a gente tem que pegar essa equação com essas características dos coeficientes e comparar com o que nós temos aqui. Então, para a gente entender, bom, esse D representa o K, que é o quê? É o quanto eu transladei nela verticalmente. Então, o quanto talvez eu subi e o quanto eu desci. Quem vai representar o meu P? Bom, o P é o B, que é o fator multiplicativo aqui do seu arco, do seu ângulo. Ele vai estar aqui, então nessa equação a gente vai colocar o valorzinho de P. E quem que representa o C? Bom, quem representa o C é o M, ou seja, o quanto você se deslocou horizontalmente. E no geral você vai ver esse deslocamento horizontal para a direita ou esquerda no ponto médio entre as assíntotas. Agora a gente volta lá no exercício e vai usar essas informações para poder resolver. Você vai ver que uma vez que você entenda isso, resolver o exercício fica até que tranquilo. Bom, então agora o nosso exercício está aqui.
E nós temos que descobrir as características da função tangente. Primeiro que é interessante a gente olhar é o período. O que seria o período aqui? Ó, é o ponto em que ela volta a se repetir. Se eu olhar para esse ponto aqui, que é o 5 menos 2π sobre 2, quando ele volta a se repetir, repara que ele é uma das assíntotas, então ela está vindo lá de menos infinito. Quando ela vai voltar de menos infinito? Bom, ela volta de menos infinito aqui, ó. Ou seja, passando perto do ponto de 5 mais 2π sobre 2. Então ela vem de baixo em 5 menos 2π sobre 2 e vem de baixo em 5 mais 2π sobre 2. Ou seja, esse intervalo vai representar o período. Como que a gente chegou no período anterior? 2π menos π ou π menos 0. Então a gente faz a mesma coisa aqui. Para eu descobrir esse período, eu vou fazer 5. Então o nosso período da função ele vai ser 5 mais 2π sobre 2 menos o valor inicial, que é de 5, menos 2π sobre 2. Então, agora, o período será 5 mais 2π menos 5 mais 2π sobre o denominador comum 2. 5 cancelou com 5, nós temos 4π sobre 2. Isso aqui deu 2π. Agora a gente aplica aquela ideia, bom, período é igual a π, que é o período da função tangente, dividido por p. Eu sei que o meu período é 2π, fica 2π é igual a π sobre p, isolando p, p é igual a π sobre 2π, foi o π com o π, quer dizer que p vale meio. Opa, já encontramos o valor de um dos coeficientes, ótimo. Agora você vai precisar de visualização aqui, ó. Repara que o 2,5 em decimal é quanto em fração? 2,5 em decimal é 5 sobre 2 em fração. O que esse ponto representa? Esse ponto representa, olha só, ele está no ponto médio entre as assíntotas, essa assíntota e essa assíntota. Isso tem um significado, quer dizer que a sua função se deslocou 5 sobre 2 para a direita, ou 2,5 para a direita. Quem que representa esse deslocamento? Quem representa esse deslocamento é o m. Então eu já tenho que olhar para as minhas alternativas e saber que o p é meio e que o m é 5 sobre 2. Você só tem que se atentar a uma coisa. Lá na nossa equação a gente tinha menos m. Então quando o m é positivo, a gente vai ter que esse pedaço aqui é negativo, porque fica menos com mais. Se o m é negativo, ou seja, andei para a esquerda, aí esse valor fica positivo. Como o nosso m é 5 sobre 2 positivo, eu quero esperar um valor 5 sobre 2 negativo. Então, olha só que interessante. Você já consegue olhar para essa alternativa e ver que ele tem um m de menos 5 sobre 2, que é o que a gente esperava. A gente espera um valor negativo quando o m é positivo. E também um valorzinho de p igual a meio. E aí, só para a gente ter certeza, se você pega um ponto aqui de coordenadas 2,5 em t e 30 em d, e aí você substitui na sua equação, você tem que conseguir resolver. Porque aí vai ficar assim, ó. 30 é igual a k mais tangente, porque o que a gente quer encontrar aqui é o k, né? De meio, que a gente já tem o valor desse coeficiente, vezes 2,5 menos meio vezes 2,5. O que eu fiz foi já distribuir esse p aqui, tá? Eu já distribuí ele no t e distribuí ele no m. E aqui, se você fizer essa conta, você vai chegar de que k é igual a 30. Por quê? Porque olha só, você vai ter meio vezes 2,5 menos meio vezes 2,5. Isso aqui vai para zero, né? Tangente de zero, quanto que é? Tangente de zero é, bom, é seno de zero sobre cosseno de zero. Seno de zero é zero, cosseno de zero é 1. Então isso aqui dá zero. Tangente vai inteira para zero. O que eu tenho é que k, então, portanto, é igual a 30. Então olha só, alternativa E, k vale 30. O seu P vale meio e o seu M vale menos 5 sobre 2. Alternativa E, alternativa correta. De novo, não era um exercício fácil, porque você tinha que ter noção da função trigonométrica tangente, da translação dela e das características de cada coeficiente. Mas se você sabia isso, não era tão desafiador, não era tão difícil resolver ele. Tá? E se você quer aprender matemática e física de verdade, sem sensacionalismo, sem gracinha, para você aprender o conteúdo, aprender os temas, entender, fazer relações e conseguir desempenhar em qualquer vestibular, com qualquer exercício, buscar sempre gabaritar matemática e física, vem com a gente.